Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Capítulo 3 ainda, versículo 4 em diante. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, na reunião anterior, nós compartilhamos um pouco a respeito de uma primeira metáfora a respeito da igreja. Usamos 2 períodos, 2 reuniões para esse propósito, falando a respeito da família de Deus e mostrando para os irmãos como que o apóstolo Paulo faz uso dessa metáfora de uma forma muito linda, graciosa, importante, para que realmente nós aprendamos verdades eternas quando olhamos essa figura natural da família. Irmãos, quando nós estamos abordando esse que seria, dentro da sequência de estudos que temos feito, o 7º alicerce daqueles que são a espinha dorsal da revelação bíblica, esse seria o 7º aspecto, a igreja, nós realmente carecemos de estar diante do Senhor por tão grande assunto. Talvez nunca mesmo, na história da igreja, esse assunto igreja tenha sido tão vilipendiado. Um assunto, uma pérola realmente jogada a porcos. Tão obscurecido, tão danificado, a tal ponto de, em nome de igreja, pessoas estarem até mesmo mercadejando almas, usando o título igreja disso ou igreja daquilo. Então, talvez nunca, em 2000 anos, nós tenhamos vivido uma fase tão confusa com relação a esse assunto. O corpo de Cristo, a igreja. Agora, quando nós voltamos para as Escrituras, poucos assuntos nós conseguimos ver com tanta simplicidade quanto o assunto igreja. É claro que existem aspectos específicos desse assunto que são, sim, detalhados, até mesmo complexos.
Mas a visão da igreja em si, ela é tão simples, que nós realmente temos que chegar à conclusão que a mente do homem, a mão do homem, a ganância do homem, a ambição do homem, o estrago do ego do homem, tem feito com que essa realidade espiritual tão gloriosa tenha sido obscurecida, esteja sendo, especialmente nos nossos dias, obscurecida. Eu já tenho dito algumas coisas aqui que nós costumamos muito ouvir quando esse termo igreja é usado. Em primeiro lugar, uma deficiência que talvez muitos de nós aqui ainda tenhamos. Quando nós falamos, eu vou para a igreja, eu estive na igreja, eu vim da igreja, eu deixei minha Bíblia na igreja, né? Coisas que são realmente uma linguagem completamente inadequada, porque a igreja não é um local de reunião. Um local de reunião é um local de reunião. Uma igreja é uma realidade espiritual. Então nós estamos tão contaminados por esse mau uso desse termo tão tremendo, a igreja, a eclésia de Deus, que nós precisamos de um trabalho paciente do Senhor para nos livrar dessa intoxicação danosa, né? Agora, esse é só um detalhe de menos expressão. Nós estamos vendo igreja usada com outros enfoques muito mais danosos do que esse que eu acabei de colocar aqui. Pessoas que dizem, por exemplo, eu vou abrir uma igreja, ou eu vou fechar a minha igreja, como alguns pastores aí, líderes costumam dizer. Isso também é algo tão inadequado com relação a esse termo, porque a igreja foi inaugurada pelo Senhor Jesus, é edificada por Ele e será completada por Ele. Ninguém abre igreja e ninguém fecha a igreja. Então todos esses termos, eles são rançosos, eles são intoxicados pela mão do homem, pela mente do homem, e nós precisamos muito, sim. Se você acredita que palavras têm sentido e que devam ser usadas adequadamente, porque elas transportam uma ideia e um significado, então você deve ser responsável no uso das palavras. Aprenda a usar as palavras adequadamente, porque isso não é uma coisa pequena. Nós temos voltado a esse assunto igreja como sendo esse grande sétimo alicerce, porque nós precisamos, irmãos, e temos uma responsabilidade de recuperar nesses dias tão confusos que vivemos, a realidade espiritual da igreja. Não é uma nomenclatura boa. Nós não precisamos apenas de uma nomenclatura boa, que você comece a falar reunião da igreja ao invés da igreja, local de reunião ao invés de igreja, etc., e corrigindo sua terminologia. Nós precisamos mais do que isso. Lembra o texto que nós vimos na reunião anterior, 1 Coríntios 14? Lembra a profundidade daquele texto? Lá diz que quando a igreja se reunia, Paulo diz que quando a igreja se reúne, como expressão prática, expressão coletiva, porque a sua casa também é uma igreja, o Senhor diz que onde estiverem dois, um casal, dois, não é? Ou dois irmãos, dois ou três, reunidos em meu nome é o motivo, meu nome é o centro, meu nome é o foco, se é assim, eu estou no meio deles. O Senhor não garantiu isso? Então a sua casa, sua família é uma igreja. Não é verdade? É uma expressão da igreja. Mas quando a igreja se reúne nesse conjunto de famílias aqui, que é uma expressão ainda mais gloriosa, no sentido de culto, né? Porque é uma expressão ainda mais ampla. Nós temos aqui a capacidade de desfrutar muito do Senhor, através de muito que Ele concedeu à igreja. Através então dos salmos, dos hinos, dos cânticos, das orações, da adoração, do exortar, do ler a palavra, do ministrar, do pregar, não é? Muito do desfrute da reunião, de tal forma que nós encontramos em outro lugar. Por isso a reunião da igreja é tão importante, tão singular, como expressão da presença do Senhor entre nós. Então Paulo em Coríntios, no texto que eu estava citando, 1 Coríntios 14, ele diz que a igreja devia se reunir de tal forma que quando entrasse no meio de nós alguém que não conhece o Senhor e nem a palavra do Senhor, ele deveria ser por todos nós convencido, por todos nós julgado, por todos nós manifestados os segredos do seu coração. O que ele veio fazer aqui? Quais são os segredos do seu coração? Que tipo de vida ele está vivendo? Quem sabe o que ele está amando? Não é? Qual tem sido o foco central da sua vida? Quando essa pessoa se colocasse no meio de nós, esses motivos do seu coração deveriam ser rasgados, expostos. Por quê? Porque nós somos
anjos, super-homens, nada disso. Mas Paulo em Coríntios diz assim, porque Deus, de fato, ou seja, em realidade, está no meio de vós. E é Ele quem sonda a mente e o coração. Então, irmão, que esse versículo, que eu citei numa das reuniões anteriores, e estou repetindo hoje, ele traga impacto para o seu coração. A igreja nada significa se ela não puder ser uma expressão singela, mas profunda, crescente, deste fato. Deus está de fato, ou em realidade espiritual, no meio de vós. Porque Ele prometeu isso a nós. Ele disse assim, vós sereis o meu povo particular. Eu serei o vosso Deus, não o Deus do mundo, não o Papai Noel celestial, não o Salvador universal. Isso não é bíblico. Ele não é o Salvador de todos os homens. Ele é o Salvador da igreja. Ele é o juiz de todos os homens. Mas Ele é o Salvador da igreja. Ele prometeu que Ele estaria com a igreja e não com o mundo. Por isso que o autor de Hebreus diz, não deixem de viver a vida da igreja. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes estejam juntos, façam admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então os irmãos vejam a importância da igreja. Irmãos, nós não podemos chutar para o lado o que Deus colocou no centro. Da mesma forma que nós falamos da centralidade de Cristo, nós temos que falar da centralidade da igreja. Está correta essa colocação? O que é que você acha? Absolutamente correto. A Bíblia diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo diz no capítulo 3 de Efésios, esse livro é tão tremendo, né? Alguns estudiosos dizem que Efésios significa os escritos mais altos de Paulo. Paulo em Efésios é como uma águia, subindo às alturas mais elevadas e falando sobre o supremo propósito de Deus. Essa é a carta aos Efésios. É a carta que nós vamos ficar nela até o fim desse assunto, a igreja. Porque é em Efésios que nós encontramos mais da igreja do que em qualquer outro lugar. Então, quando Paulo escreve essa carta no capítulo 3, um tremendo capítulo dessa carta, eu li alguns versículos. Ele diz que ele recebeu uma comissão muito especial do Senhor. Ele faz assim, quando vocês lerem essa carta que eu estou escrevendo, ele escreve para os Efésios, quando vocês lerem, vocês poderão compreender alguma coisa do meu discernimento. Não é assim que ele fala? No capítulo 3? O meu discernimento do quê? Do mistério de Cristo. Olha aí, capítulo 3, versículo 4. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento, o meu entendimento, a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual em outras gerações, lá no Velho Testamento, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos, Adão, antes da lei, Adão, Enoque, Noé, a nenhum deles foi dado conhecer. Aqui diz que em outras gerações não foi dado a conhecer. Versículo 5 de Efésios 3. Aos filhos dos homens. Como agora. Agora é uma palavrinha importante na carta aos Efésios. Paulo usa várias vezes. Né? Agora. Ele usa de novo no verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. No verso 10. Então ele diz no verso 5 também. Tendo naquele grau de iluminação. Cada vez mais iluminação. Uma religião de baixo para cima. Torre de Babel. Cada vez mais iluminação. Até que, segundo anunciam ainda hoje todas as religiões do planeta, se você examinar bem, com exceção do judaísmo e do cristianismo, todas as religiões dizem que você vai sendo introduzido nesses mistérios, cada uma usa uma linguagem diferente da outra para dizer a mesma coisa, e na medida que você vai progredindo, você vai recebendo mais grau de iluminação, você vai se tornando mestre dos aqueles iniciados, e na medida que você vai crescendo em direção a Deus, entre aspas, porque eles não creem num Deus pessoal, eles creem em Deus como um espírito impessoal, amor, herético. Então você, na medida que vai sendo introduzido e crescendo nesses mistérios, chega um dia que você vai se perder em Deus, assim como uma gota quando cai no oceano. Ela é despersonalizada, ela é, como eles dizem, absorvida pelo Espírito Divino. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina do brahmanismo, dos hindus, do hinduísmo. Essa é a doutrina dos espíritas, de Kardec. Essa é a doutrina dos teosóficos, essa é a doutrina da maçonaria. Todas elas.
O mesmo princípio. Você vai sendo iluminado, iluminado até se perder no Espírito Divino. Isso para eles é salvação. Então você adquire a sua salvação na medida que você vai sendo, depois de iniciado, crescendo nos graus de conhecimento esotérico. Então Paulo pegou essa palavra, mysterion. Olha o que ele fez pelo Espírito Santo. Ele pegou essa palavra, mysterion, que eles gostavam tanto, e ele disse assim: esse mysterion agora foi rasgado a todos os santos. Não tem mais nenhuma porta escura, fechada, escrita, olha, aqui é um acesso especial só para alguns. Paulo está dizendo que esse mysterion, capítulo 3, versículo 4, mysterion de Cristo. Nas outras gerações não foi dado a conhecer, mas agora foi revelado. Não tem mais nada esotérico, não tem mais nada oculto. Agora o propósito de Deus foi rasgado em Cristo, foi aberto para todos os santos. Não tem um só dos santos que deixe de conhecer o propósito de Deus, porque o propósito de Deus foi revelado. Se ele se converteu ao Senhor, ele creu no Senhor, então o Espírito Santo habita nele. Senão ele não nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, ele nasceu do Espírito. O Espírito de Deus habita nele. E o que o Espírito Santo faz? Ele é esse mestre divino que vai então nos conduzir ao pleno conhecimento de Cristo, do mistério de Cristo. Você não tem necessidade mais de ter pessoas iluminadas na sua frente para ir te conduzindo, como se você fosse um cego precisando de um guia, porque o Espírito Santo habita em você. E você tem toda a revelação do mistério de Deus completada no cânon das Escrituras Sagradas, preservada durante todos esses 3.500 anos, desde Moisés, nas nossas mãos. É um milagre. 3.500 anos, desde que a palavra de Deus começou a ser escrita, preservada nas nossas mãos, de Gênesis ao Apocalipse, para que nós conheçamos a Deus em Cristo. Nós temos tudo: o Espírito de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus, para nós conhecermos todo o mistério de Deus em Cristo. Então Paulo como que pinça essa palavra lá do uso dos gregos, da filosofia grega, e aplica com relação à visão cristã, de uma forma muito linda. Ele diz, agora foi revelado, no verso 5, rasgado. A quem? Aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Começou por eles, pelos apóstolos e profetas, mas apenas começou por eles. A partir deles, esse mistério foi rasgado a todos os santos. Quando você lê o livro de Atos, você vê que todos os santos conheciam esse mistério, e muito mais do que isso, viviam esse mistério. Lá em Atos diz assim, que em cada alma havia temor. Não diz que só nos apóstolos havia temor, que só naqueles que estavam mais à frente havia temor, mas cada alma havia temor. Lá diz que cada alma tomava suas refeições com singeleza e com alegria de coração. Isso é porque eles foram introduzidos, todos eles, na realidade desse mistério de Cristo. O Espírito Santo veio habitar neles, não é? Eles agora começaram a experimentar o reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Toda a igreja começou a experimentar isso, e não apenas alguns iniciados. Então, primeiro, irmão, antes de entrar na outra metáfora que eu queria colocar nele, veja a beleza disso. Antes de abordar a próxima metáfora sobre a igreja, veja a beleza disso. Veja o que é a igreja. Sabe, irmão, quando Satanás não consegue roubar uma verdade da igreja, sabe o que ele faz? Ele tenta denegri-la. É uma das suas estratégias. Ou ele tenta mostrar que aquela é a única, a mais importante. Então ele desequilibra os santos em torno daquela verdade. No caso da igreja, ele tem tentado denegrir. Muita imitação tem sido colocada com o nome de igreja, muita imitação. Muita coisa que não passa muitas vezes de um grupo social. Mas nós temos que ter no coração a verdade de que a igreja é central no propósito de Deus. Não há cristianismo individual. O nosso cristianismo é individual no que concerne a nossa relação com Deus. Mas não há expressão de um cristianismo individual, não há isso. Como eu já disse outras vezes para os irmãos, quantos gostam de viver a chamada vida cristã do Cristo em casa? Eu e Cristo tudo bem, mas eu e os irmãos é problema. A igreja é central no propósito de Deus. Ele nos chamou para viver com os irmãos.
Ele nos chamou para acolher-nos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos acolheu. E hoje, então, eu quero entrar na segunda metáfora e mostrar para os irmãos pelo menos 3 aspectos, talvez 4, com relação à figura, à metáfora do corpo que Paulo usa para falar sobre a igreja. Na reunião anterior nós vimos a respeito da família, a igreja é família de Deus. Então há muita coisa preciosa a respeito desse assunto. Como família a gente compartilha a natureza, a gente compartilha propósito, amizade e serviço. Nós vimos esses 4 pontos. Agora vamos partir da metáfora da família. A igreja é família de Deus, mas a igreja é mais. A igreja é corpo de Cristo. E depois nós vamos ver que ela é a noiva de Cristo, que ela é o exército de Cristo, e vamos passar por outras metáforas. Hoje vamos falar um pouquinho do corpo, até onde o tempo permitir. Nós precisamos primeiro enxergar alguma coisa com relação a esse assunto corpo, no capítulo 3 e 4 de Efésios, até o verso 16. Procure enxergar, irmão. Veja que o apóstolo Paulo está nessa sessão enfocando esta metáfora. Assim como no capítulo 2, ele enfocou a metáfora da família. Sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ele falou lá no verso 19 do capítulo 2. Veja que agora no capítulo 3 ele parte para outra metáfora. Ele sai da metáfora família, ele entra na metáfora corpo. Por que nós sabemos disso? Olha lá. Olha no versículo 6. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Tá certo? Olha no capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo. Olha no versículo 12 desse capítulo 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha no versículo 15, a metáfora usada agora de forma indireta. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Porque ele está falando do corpo. Cresçamos naquele que é o cabeça. Os irmãos estão vendo que o pano de fundo sempre é o corpo? Está vendo? Claramente ele não foge para outra metáfora, ele fica na metáfora do corpo. Olha de novo no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quantas vezes a palavrinha corpo? Então o foco aí é indiscutível, é corpo mesmo. Paulo está no assunto corpo, depois ele vai entrar no assunto noiva, você vai ver. No capítulo 5 ele entra na metáfora noiva. O que seria importante sobre esse assunto corpo? Muita coisa. Mas vamos tentar ser bastante didáticos, para que você possa sair com alguma coisa no seu coração daqui nessa noite. E não apenas um amontoado de ideias. Nos capítulos 3 e no capítulo 4, de 1 a 16, nós temos pelo menos 3 focos importantíssimos dentro do assunto do corpo de Cristo. Dentro desta metáfora que nós estamos propondo a examinar. Primeira ênfase de Paulo, a unidade do corpo. Não perca isso de vista, irmão. A unidade do corpo. O corpo é um. Nós não temos muitos corpos. Não é porque algumas pessoas levantam algum tipo de bandeira, como já falei tantas vezes, e abraçam aquela bandeira e dizendo eu sou um metodista, um calvinista, um presbiteriano, ou seja o que for, que nós temos muitos corpos. Nós temos um corpo e um único corpo. Assim como nós vemos no versículo 4, há somente um corpo. Por quê? Porque há somente um Espírito. Capítulo 4, versículo 4, se referindo ao Espírito de Deus. Então, primeira verdade, você vai ver esse aparecer 7 vezes nos versículos 4 a 6. Ele coloca aí 7 fatores que são fundamentais na unidade espiritual. Um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. 7 itens. Um. Então você vê que isso aí é muito significativo. Depois nós vamos voltar nesse assunto. Primeiro eu vou colocar os 3 para você ter o quadro, o panorama. Primeira questão importante sobre o corpo. O corpo é um. O corpo ele tem uma unidade essencial. Tudo que você fizer, olha qual é a consequência imediata.
tudo que você fizer que peleje contra a unidade do corpo de Cristo, você está ofendendo frontalmente o Espírito Santo de Deus. Ele vai zelar pela unidade. Essa é a primeira lição profunda que nós vamos colher. O Senhor Jesus diz que você propositalmente, voluntariamente, não é por um descuido seu, não é algo involuntário, não é algo que você não tem consciência, mas a Bíblia diz que se você deliberadamente provocar um escândalo no corpo de Cristo, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no teu pescoço e pular no rio. Você vai ter mais lucro do que provocar um escândalo a um destes, diz a palavra, meus pequeninos irmãos. O Senhor Jesus diz. Você vê a seriedade disso? Irmãos, nós somos dificultosos, todos nós. Todos nós temos em potencial capacidade de criar problemas no corpo de Cristo. Mas não é a isso que o texto está se referindo. O texto está se referindo para aqueles que estão deliberadamente criando problemas. Para aqueles que são deliberadamente facciosos. Para aqueles que são deliberadamente partidários. Para aqueles que tratam o corpo de Cristo como se fosse a sua casa. Estabelecem então facções, denominações, partidarismos. A palavra de Deus então diz que essa é uma ofensa direta à unidade do corpo. Não é? Porque há um único corpo, assim como há um único Espírito. Então, irmão, veja na ordem que o Espírito Santo deseja nos impactar, primeiro com essa verdade a respeito do corpo, unidade. Nós não vamos poder compreender a próxima que eu vou citar aqui, sem compreender a primeira. Há necessidade de manter a ordem abordada pelo Espírito nas Escrituras. Então, se ele colocou unidade em primeiro, é porque a unidade vem primeiro. Agora, então, vou colocar os outros dois itens, dos versos 1 a 16 de Efésios 4. Imediatamente no verso 7, depois ele fala 7 vezes, como eu já falei, unidade do corpo. Olha que coisa impressionante. O Espírito Santo, deliberadamente, no verso 7, ele disse assim, e a graça foi concedida, a quê? A cada um. Você vê que interessante? Enquanto no verso de 4 a 6 ele vem dizendo a um, ele está apontando para a unidade. No verso 7 ele vai dizer assim, que essa graça que é de um só Senhor, que veio a nós por um só Espírito, que habita em um único corpo, essa graça ela é multifacetada. Ele vai do um para o multi, coisa linda. Mas então nós precisamos da metáfora do corpo, para que nós não tenhamos a confusão de entender que a unidade é quebrada pela diversidade. Por favor, irmão, tome cuidado agora com as palavras. Procure compreendê-la. Porque não é assunto teológico apenas, não. É assunto profundamente prático. Se você não compreender, você vai ofender o Senhor. Na sua compreensão, na sua conduta, no corpo de Cristo. O Senhor, para nos ajudar a entender que diversidade não implica em nós partirmos o corpo em muitos pedaços, então ele vai dizer que há um corpo, porque há um Espírito, porque há um Senhor, e porque há um Deus e há uma esperança. Mas ele vai dizer que nesse único corpo, nós temos então uma sabedoria multifacetada. Por quê? Porque o Senhor concedeu a cada um, olha o verso 7, que lindo o contraste. Ele passa do um para cada um, não é? Onde você pode ver melhor isso do que no corpo? Na figura do exército, por exemplo, que é a figura do capítulo 6, ele diz que a igreja toma a armadura de Deus, não é assim? Para resistir contra as ciladas do diabo, não é assim? Porque a igreja também é um exército. Mas aqui ele não usa a figura do exército para falar da unidade. Você não acha que o exército é uma boa figura de unidade? Olhando assim do lado de fora, você não acha? É. Todo mundo veste verdinho, sapatinho preto, cabelinho raspado, barba bem feita, não é? É uma boa figura de unidade, mas só de unidade. Paulo quer mostrar que o corpo de Cristo, no que concerne essa metáfora do corpo de Cristo, ele quer ensinar algo que a figura do exército não é boa para mostrar. Ele quer ensinar que nessa unidade, que esta unidade, ela é enriquecida, e preste atenção nessa palavra, é enriquecida pela diversidade. Que lindo isso. Essa unidade é enriquecida pela diversidade. A igreja, neste aspecto aqui da unidade, ela não é um exército. Não é? No exército, a lição mais importante é você obedecer.
É a lição mais importante. Você vai entrar numa hierarquia, a lição mais importante é obedecer, não é? Mas Paulo não está interessado aqui nessa lição. Ele está interessado em mostrar que no corpo de Cristo há uma unidade sobrenatural. Não é porque você tem pessoas que pensam como você, sentem como você, vestem como você, têm a mesma condição social que você, são da mesma raça que você, da mesma cor que você, muito pelo contrário. Paulo mostra que uma das belezas da igreja é exatamente que essa obra sobrenatural de Deus passou por cima de tudo isso. E você tem dentro do mesmo local da reunião, se é que aquilo há de ser uma igreja, você há de ter pessoas ali de todos os tipos. Isso é a beleza da igreja. É uma infelicidade. Você vê hoje expressões da igreja que se separam por castas, sejam elas quais forem. Por exemplo, nos Estados Unidos, numa época, você tinha a igreja dos brancos e as igrejas dos negros. Isso é uma ofensa à igreja. Porque não há igreja de brancos nem igreja de negros. Só há a igreja. E também há muita facilidade de se ter igreja dos ricos e igreja dos pobres. Mas isso também não é a igreja. Porque a igreja é dos ricos e dos pobres. Não é? Então, irmãos, nós temos que tocar na realidade espiritual da igreja. Para que saibamos que diante de Cristo não há negro, nem branco, nem pobre, nem rico, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo e em todos, como Paulo diz em Colossenses. Então você veja que a unidade é uma primeira verdade importantíssima. Mas para que nós não percamos a unidade e a visão da unidade e a confundamos com a uniformidade, que é uma obra do homem, volto na figura do exército para você entender. Se você for conversar com cada um daqueles soldados, você acha que você vai ter pessoas ali idênticas? Você acha que você vai ter classes sociais idênticas? Você acha que você vai ter mentes idênticas? É óbvio que não. Você tem apenas uma aparência exterior idêntica. Aquilo é uma uniformidade, mas não é uma unidade real, essencial, né? Então Paulo vem nos dizer que a igreja ela tem uma unidade que é sobrenatural, foi dada a ela. Ela não alcançou essa unidade do Espírito. Ela está caminhando para alcançar a unidade da fé. Mas ela já possui a unidade do Espírito. Isso é uma obra sobrenatural. Você não foi salvo porque você operou sua salvação. Você foi salvo porque você compreendeu que Cristo se fez oferta na cruz por você. Não é? Da mesma maneira, você não experimenta a unidade do Espírito porque você criou isso, mas porque você foi batizado em um Espírito. Paulo fala isso em 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito para dentro de um corpo. 1 Coríntios capítulo 12. Então essa unidade é sobrenatural. Você não criou, mas de forma prática, você e eu podemos destruí-la, podemos maculá-la, não é? Então Paulo entra com a exortação aqui do verso 3, olha lá, Efésios 4:3. Esforçando-vos. Eu não criei essa unidade, você não criou essa unidade. Se você foi convertido a Jesus, você faz parte dessa unidade por um milagre sobrenatural de Deus. Habita em você o mesmo Espírito que habita em seu irmão, é um Espírito, como ele já falou lá em cima no verso 4, não é? Então ele diz que o nosso dever, no versículo 3, é esforçar para, vem uma palavrinha antes aí importante, não vamos atropelá-la não, diligentemente, significa com toda perseverança, cuidado, atenção, diligência é isso, seja aplicado, seja dedicado, seja cuidadoso, faça um esforço dedicado em não ser partidário, em não ficar escolhendo entre um e outro. Lembra da igreja de Corinto? Eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Cefas, eu falo línguas, eu profetizo, eu tenho dom de curar. Lembra a igreja de Corinto? Tão dividida. E Paulo disse, mas que é isso que está acontecendo com vocês? Vocês são corpo de Cristo. E quando vocês tomam a mesa do Senhor, a mesa de quem que vocês tomam? A mesa de Paulo, a mesa de Apolo? Indiretamente ele está dizendo isso, assim como ele disse com relação ao batismo. Vocês foram batizados em nome de Apolo? Foram batizados em nome de Paulo? Ou foram batizados em nome de Cristo? Então Paulo diz que embora essa unidade não tenha sido criada por nós, graças a Deus, ela é sobrenatural, divina, perfeita, gloriosa.
Você fala a mesma língua do seu irmão, não porque você quer, mas porque habita em você o mesmo Espírito. Quando você tem crescido em Cristo e Ele também, cada vez mais você vai percebendo isso, que você fala a mesma língua, que você tem as mesmas paixões, os mesmos desejos, que você ama o Senhor, ama a palavra, ama a igreja, não é? Porque há um mesmo Espírito habitando em nós. Então nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar. Cada palavra aí é importante. Não é por criar, irmão. O Senhor não te incumbiu de nada, de criar nada. A única coisa que nós podemos criar por nós mesmos na igreja é confusão. A unidade do Espírito foi criada pelo Espírito, não é? Por Deus mesmo. É uma obra sobrenatural, maravilhosa. Você já pensou um pouquinho nisso? Você já pensou? Você já pensou que, quem sabe, o irmão do seu lado, se você for pensar bem, naturalmente falando, você pode não ter nada a ver com ele? Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você olha para cada rosto aqui, você vê histórias completamente diferentes? Não é? O que nós estamos fazendo juntos? Vivendo a vida da igreja dia a dia, indo aos lares uns dos outros. Por que você abre a porta para essas pessoas? Por quê? Por que essas pessoas sentam no sofá da sua casa e têm ali horas de conversa com você, oram juntos, se ajoelham diante do mesmo Senhor? Por que isso aconteceu? Hein? Porque nós estamos unidos em torno de um ideal? Nós somos um grupo de caridade? Claro que não. Mas porque nós temos visto um mesmo Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos uma única esperança. Nós somos dele, estamos crescendo para ele, para estarmos plenamente e perfeitamente com ele naquele dia. Enquanto estamos aqui, nós vamos nos ajudar, como o Efésios 4 fala, para que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso eu abro a minha casa para você, irmão. Eu não abro a minha casa para você porque eu te acho bonitinho. Eu abro a minha casa para você porque Cristo abriu o seu coração para você. Então eu tenho, inclusive, uma responsabilidade de abrir a minha casa para você, né? Porque minha casa não é nada perto do que Cristo fez, quando Ele acolheu você. Então Romanos 14 diz assim: acolhei-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo, vos acolheu. Você vê que nós costumamos entrar na fila sem saber onde a fila vai dar? Ignorantes, né, muitas vezes, mas que isso não deve ser assim na vida cristã. Você deve saber por que você faz as coisas. Pedro diz que nós devemos ser pessoas que têm sabedoria, entendimento, capazes de responder àquele que nos pedir razão do porquê. Por que você faz isso? Por que você reúne? Por que você visita, como eu já disse? Por que você abre a sua casa? Por que você hospeda irmãos? Por que você tem esse compromisso de estar com os irmãos, de viver junto deles? Por quê? Você sabe responder por quê? Então que a verdade do corpo de Cristo, a verdade da centralidade da igreja, cresça aos nossos olhos. Irmão, você está investindo no supremo propósito de Deus. Paulo viu isso muito bem. Foi por isso que ele falou assim: eu tenho me gastado e eu me deixarei gastar. Muito mais. Em prol, a favor das vossas almas. Paulo sabia onde ele estava investindo. Na igreja, naquilo que estava no coração de Deus. Ele sabia que ele tinha um privilégio de investir tempo ali. Ele sabia que Deus não precisava, estritamente falando, do investimento dele. Quem que era Paulo? Quem que somos nós? Nós não somos nada. Deus não precisa de nada. Mas ele sabia que pela imensa misericórdia e graça de Deus, ele tornou Paulo, assim como tornou eu e você, um colaborador, um cooperador. Você coopera para a edificação do corpo, não é? Isso é um privilégio. Então, irmão, se nós não virmos a igreja, tudo é enfadonho. Tudo é enfadonho. Nós vamos viver uma vida horrível. Você vai ficar apenas selecionando irmãos, julgando irmãos, criticando irmãos e tendo dificuldade com um em cima do outro, não é? É um problema. Nós precisamos ver o corpo de Cristo, para que nós possamos então sermos cooperadores, podemos ser cooperadores no que concerne a edificação desse corpo para Cristo. Então, unidade é a primeira coisa importante. Nós não podemos criá-la. Nossas mãos não criam essa unidade, já foi criada. Você pode ter o irmão mais diferente do seu lado, aquele que é uma antítese de tudo que você é. Não importa. Saiba que você tem sim uma unidade com ele. Você tem comunhão em torno de um único Senhor.
Você e ele têm uma única esperança. Você e ele compartilham o único e verdadeiro Deus. Você e ele foram batizados em um mesmo nome. Você e ele têm uma mesma vocação: serem semelhantes a Cristo. E você deve ajudá-lo nisso, ajudá-lo a ser semelhante a Cristo. E agora nós entramos no segundo item importante que eu queria colocar aqui. O primeiro seria a unidade. O segundo seria a diversidade. A diversidade, a unidade, melhor, do corpo de Cristo, ela é enriquecida exatamente pela diversidade. A diversidade enriquece a unidade. Imagina se você tivesse aqui 200 iguais a você. Você não vinha aqui de jeito nenhum, né? Porque normalmente você não aguenta nem você. Imagina mais 200 igual a você. Não é? Então, graças a Deus pela diversidade do corpo de Cristo. Nós somos enriquecidos pela diversidade. E há um terceiro fator importante aí, dentro desse assunto do corpo de Cristo, que é a maturidade. Guarde esses 3 itens com relação a essa metáfora, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem unidade, produzida pelo Espírito de Deus, sobrenatural, divina, perfeita, intocável, que nós só temos responsabilidade de preservar, não de criar. O corpo de Cristo tem diversidade, porque a graça foi concedida a cada um, verso 7, cada um. Então tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores, tem mestres, no que concerne aqui aos ministérios chamados fundamentais. Tem muitos outros tipos de ministérios dentro do corpo de Cristo e de serviços, muitos outros. Há uma lista em Romanos 14, há uma lista em 1 Pedro 4, há uma lista em Romanos 12. Então você tem várias listas na palavra de Deus sobre exercícios de funcionamento do corpo de Cristo. Não são apenas esses 5 ministérios que estão aqui. Esses são chamados fundamentais, porque eles tocam a igreja universal, para toda a face da terra. Um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, ele não é apenas para a igreja local. Ele é para a igreja universal. Então a diversidade vai do verso 7 até o verso 12. Essa é a diversidade. Agora no verso 13, há o outro tópico. Então de 1 a 6, no capítulo 4, unidade. Para você dividir aí na sua Bíblia. De 7 a 12, diversidade. A graça foi concedida a cada um. E de 13 até 16, maturidade. Esse corpo que tem unidade, esse corpo que tem diversidade, ele está caminhando para a maturidade. Agora, olha a ordem. Primeiro você precisa ver a unidade, a beleza desse corpo, habitado por um espírito. Um corpo, um espírito. Dentro desse corpo você vai funcionar dentro daquilo que o Senhor tem te encaixado. E você vai cooperar para a edificação dos santos. Não é? Diversidade. Com o seu dom, com o seu encargo, com o seu talento. Não é? Cooperando com o seu dom, seu talento, seu encargo, você vai ser um cooperador de Deus para que esse corpo seja levado à maturidade, que é o tema de 13 até 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que no verso 3 ele diz unidade do Espírito. Isso já temos. Foi Deus quem estabeleceu assim lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Agora, no versículo 13, fala de algo que nós vamos chegar. Uma unidade da fé, diferente uma da outra. Unidade da fé significa que quanto mais a palavra de Deus vai sendo vista de uma forma mais clara. Cristo vai sendo visto de uma forma mais límpida. Os membros do corpo de Cristo vão funcionando. E o corpo de Cristo vai sendo edificado. Um irmão traz aqui, o outro irmão traz lá, o outro irmão traz daqui. Várias raias, mas um único centro. Né? Então o que acontece com o corpo? O corpo vai crescendo em entendimento, em discernimento, em sabedoria, ou seja, em maturidade. Isso chama unidade da fé. Unidade da fé. Essa sim é um processo. Hoje nós não temos aqui todos o mesmo crer. Com certeza não. Mas na medida que a palavra de Deus está lavando-nos, Cristo está sendo mais claro aos nossos olhos. A palavra de Deus está sendo pregada, ensinada. Nós estamos nos admoestando com a palavra. Então nós estamos caminhando para a unidade da fé. Para nós habitarmos então de uma forma única, né? Nesse mesmo Deus, com uma mesma mente, um mesmo coração. Isso é um processo. Então 3 verdades com relação ao corpo de Cristo que precisam ser mantidas aí. Unidade, diversidade
e maturidade. Leve para casa isso, irmão, e medite por você mesmo, para que o Senhor, como Paulo falou para Timóteo, o Senhor te dê compreensão em todas essas coisas. Cada um desses itens merece um estudo cuidadoso seu, porque você está tocando a pérola de Deus, você está tocando a igreja. E é pela igreja, como Paulo disse aí no capítulo 3 de Efésios, que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Veja, multiforme. A palavra técnica significa aquele caleidoscópio. Caleidoscópio é aquele instrumentozinho que tem 3 espelhos assim colocados em triângulo, que você gira e olha lá, aqueles papeizinhos coloridos que são colocados lá dentro, né? Cada vez que você gira, você vê aquele mosaico lá dentro, lindo. O caleidoscópio, não é isso? A palavrinha significa exatamente isso, ali em Efésios 3:10. A multicolorida, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida pela igreja. Porque a igreja é uma, mas porque nessa unidade há diversidade. E essa diversidade enriquece a unidade. E essa diversidade na unidade faz com que o corpo seja levado à maturidade. Está vendo? Mas você precisa meditar nos 3 aspectos: unidade, diversidade e maturidade. Agora eu queria, claro que eu estou sendo bem panorâmico, mas essa é a intenção. Eu queria, antes de terminar, colocar uma coisa importante para você, muito importante. Em maio de 1966, então já se completaram 39 anos, foi celebrado o primeiro culto chamado multiconfessional, ou ecumênico, em outras palavras, lá em Londres, numa igreja, como se chama lá, a igreja de St. Martin. Nesse culto estavam presentes 4 ministros, um budista, um muçulmano, um hindu e um cristão. E nesse culto, isso já tem 39 anos, olha a força desse movimento chamado ecumênico. Nesse culto foram lidos trechos dos livros sagrados de cada uma dessas chamadas religiões. O Tripitaka, que é o livro sagrado do budista, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, o Bhagavad Gita, chamado o livro sagrado dos hindus, e a Bíblia dos cristãos. Aparentemente, externamente falando, uma maravilha. Quanta unidade! Mas, irmãos, segundo a palavra de Deus, unidade, ela somente pode ser experimentada com genuinidade em torno da verdade. Essa é uma outra frase importantíssima, você tem que guardar. A unidade só pode ser celebrada com genuinidade em torno da verdade. Não há uma unidade ecumênica. Essa é uma estratégia diabólica. Porque que comunhão há entre Cristo e o Alcorão? Entre Cristo e a Bhagavad Gita? Entre Cristo e o budista? Nenhuma comunhão. Só há unidade em torno da verdade. Então, unidade cristã não é ecumenismo. Isso é uma primeira coisa importante que nós precisamos compreender. Isso no que concerne a verdade objetiva, como corpo de doutrina. Nós precisamos conhecer a verdade bíblica e, em torno dela, celebrarmos a unidade. E não procurarmos um convívio ecumênico com todas as seitas e religiões. Isso não é unidade, do ponto de vista de Deus. Isso é ecumenismo. Agora, um outro aspecto para eu terminar aqui. Vamos olhar esse ecumenismo agora do lado subjetivo. Se o ecumenismo objetivo é um problema, porque não há esse tipo de unidade, isso de forma nenhuma agrada a Deus, porque a verdade única está em Jesus e em nenhum outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade, a única verdade. Então só há unidade em torno da verdade, que é Cristo. Então esse no que concerne à questão objetiva. O ecumenismo é um ultraje à unidade. Agora eu queria ser um pouco mais aplicado, porque eu acho que ninguém aqui, de modo geral falando, é ecumênico. Mas, irmão, nós temos um outro tipo de ecumenismo no nosso coração. Sabe qual é? Um ecumenismo subjetivo. Nós tendemos
em prol de guardarmos a unidade, falharmos com a verdade para com os nossos irmãos. Efésios 4 vai nos ensinar isso na sequência do texto que nós estamos lendo. Eu li até o 16. Se você continuar lendo, Paulo fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos... Vocês estão ruins na Bíblia, hein? Abra sua Bíblia. Efésios 4. Porque nós somos membros uns dos outros. Abram lá. Os irmãos estão dormindo ou não estão lendo a Bíblia. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por que falar a verdade com o seu próximo? Olha a explicação. Porque somos membros uns dos outros. Você compreendeu agora o peso desse versículo? Se você mente na sua vida conjugal, se você mente na sua vida familiar, se você mente nos seus relacionamentos, se você mente na vida da igreja, você está pelejando frontalmente contra a unidade do corpo de Cristo. Porque a unidade é vivida em torno da verdade. Essa é uma aplicação. Outra aplicação: nunca deixe de, em amor, agora não vá desequilibrar isso, senão você vai se tornar um fariseu, não é? Ninguém vai te suportar. Efésios 4 diz que nós devemos seguir a verdade, como? Em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então fale sempre a verdade para com seu irmão, em amor, mas não oculte a verdade. Fale o que ele precisa ouvir, aquilo que o Espírito de Deus tem te dado discernimento. Fale com entranhas de misericórdia, fale com entranhas de compaixão, mas fale a verdade. Porque senão você está ofendendo, você está maculando o testemunho do corpo de Cristo. Você está tentando preservar uma unidade, ocultando a verdade. Quantas pessoas buscam aconselhamento, como que sentindo coceira nos ouvidos? Você já reparou isso? As pessoas quase nunca se aconselham com apenas um irmão. Sabe por quê? Porque normalmente o primeiro não fala o que ela quer ouvir. Então ela busca o segundo, o terceiro, o quarto, até agora eu estou satisfeito. Porque agora ela ouviu o que ela queria, né? Então nós ocultamos a verdade tentando preservar uma unidade, mas isso é impossível. A unidade só é vivida em torno da verdade. Então veja que esses temas, irmãos, são muito centrais no coração de Paulo. Por isso ele escreveu aí, né? Eu coloquei 3 na ordem de Efésios capítulo 4, né? Primeiro a unidade, depois a diversidade, que enriquece a unidade, e depois a maturidade, que é a consequência dos dois. Nós vamos ser levados à maturidade porque nós somos um e porque nós somos, cada um, cooperador do Senhor, na edificação uns dos outros. E isso vai nos levar à maturidade. A nossa diversidade vai nos levar à maturidade. Agora você pode colocar mais um item aí no meio desses 3. Coloque verdade. Porque essa unidade, ela só pode ser vivida em torno da verdade. Então pense sobre isso. Sobre o aspecto ecumênico, sobre o aspecto subjetivo, e aprenda a usar a verdade. Verdade com compaixão, verdade com misericórdia, mas a verdade. Fale aquilo que o Espírito Santo está te convencendo a respeito daquele assunto. Toque o seu irmão com a verdade. Proporcione um meio do Espírito de Deus através de sua vida a levar o irmão a arrependimento. Não a dizer, poxa, mas que coisa, como você está sofrendo, mas realmente tudo está pelejando contra você. Mas aquele irmão nunca deveria ter dito isso para você. Mas isso é um desaforo mesmo. Isso é uma injustiça, não é? Você vai estar pleiteando contra a edificação de Deus. Sabe, irmão, não importa o quanto nós possamos estar certos. Não importa. Em todas as situações, Deus deseja falar algo aos nossos corações. O melhor amigo que nós podemos ter do nosso lado, começando do nosso cônjuge, e passando pelos nossos filhos e pelos irmãos da igreja. Os melhores amigos são aqueles que são verdadeiros conosco. Porque eles estão preocupados com nossas almas, não estão preocupados em nos agradar. Não estamos preocupados em nos dar razão. Estão preocupados na edificação de nossas almas. Então, quando Paulo usa essa metáfora da maturidade, ele mostra como chegar lá. Ele fala, olha, é seguindo a verdade, mas não só a verdade. É a verdade em amor, cresçamos em tudo.
Então vê quanto equilíbrio tem nesse texto, maravilha. Então essa metáfora do corpo de Cristo, ela precisa ser sim, compreendida por nós hoje, estudada de novo por nós hoje, praticada por nós hoje. Nós precisamos olhar os irmãos dentro desse prisma de Deus, não é? Como Deus vê o corpo de Cristo, você precisa ver o corpo de Cristo. Pare de ver pessoas, pare de ver falhas de pessoas, pare de cobrar pessoas. Comece a ver o corpo de Cristo como Cristo vê o seu corpo, para que você possa ser ali um cooperador para a edificação da igreja. O Senhor nos ajude, irmãos, a todos nós. Amém. Ó Pai, nós dependemos tanto da Sua graça, para que o Senhor possa pingar colírio nos nossos olhos, para que nós vejamos com mais clareza aquilo que precisamos ver a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Quão falhos nós somos em lidar com esse assunto, Senhor, quão deficientes. Nós queremos muito ter uma visão da igreja como o Senhor tem. Nós queremos muito ver os nossos irmãos como o Senhor vê. Nós queremos muito aprender a usar a verdade em amor como o Senhor usa. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, Senhor, de poder viver a experiência do corpo em plenitude, crescendo em tudo no Senhor, que é o nosso cabeça. Nos ajuda a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nos ajuda a exercer os nossos ofícios no corpo de Cristo, para a edificação uns dos outros. Pedimos que realmente assim, Senhor, a Tua presença possa ser vista em nosso meio. Nós possamos ser uma comunidade de adoração e de celebração, porque o Senhor de fato está no meio de nós. Pela Tua misericórdia, nos conduza, Senhor, a essa experiência, apesar do que nós somos, apesar da nossa ignorância, apesar da nossa lentidão e da nossa fraqueza. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.